6h33, de volta com o Manhã no Ar. E agora sim a gente fala sobre as mulheres que precisam passar pela cirurgia de reconstrução mamária depois de terem feito o tratamento contra o câncer. E a gente mostra a realidade aqui no estado. Existe uma lei que obriga que isso aconteça logo depois da cirurgia, mas aqui a espera está bem longa. Késia descobriu que tinha câncer de mama aos 39 anos. Passou por pelo menos 5 cirurgias para se livrar do nódulo. Uma delas foi a retirada de boa parte do seio. Hoje, ela está com uma espécie de enxerto, uma medida paliativa antes da reconstrução definitiva. Não é praticamente um silicone, é uma prótese só para manter sua pele enquanto você faz a reconstrução definitiva. Uma lei de 2013 obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a reconstrução logo depois da retirada da mama. Mas em 2017 foram realizadas 147 mastectomias e apenas 23 cirurgias plásticas nesse sentido. Este ano foram 43 mastectomias contra apenas 9 reconstruções. Segundo o gerente do serviço da Fundação Secom, o maior problema é a falta de interesse das próprias pacientes que preferem não se submeter a mais uma cirurgia. Além disso, nem todas têm condições físicas para passar por 2 procedimentos considerados muito invasivos. Porque imagine retirar uma mama e depois pegar um músculo, tirar ele daqui, botar... São cirurgias de grande porte que levam mais de 6 horas. Enquanto que uma mastectomia, em média, leva 1h30. Então, imagine o tempo que essa paciente vai ter que ficar ali. Então, você tem que pesar esse risco. Na instituição, 2 cirurgiões plásticos fazem as reconstruções. Além disso, os novos médicos recebem treinamento para realizar os 2 procedimentos. No segundo semestre deste ano, a Fundação deve realizar um mutirão com pelo menos 15 vagas para cirurgias de reconstrução, voltadas para pacientes no tratamento do câncer de mama. As pessoas que fizeram a cirurgia dentro da nossa instituição, elas vão ter preferência. Agora, as pessoas que fizeram nos convênios, os convênios, diga de passagem, eles têm obrigação de fazer essa reconstrução. É lei também para eles. Para a Késia, voltar a ter os 2 seios não é uma prioridade, mas ela reconhece a importância dessa cirurgia para muitas mulheres. É importante porque, às vezes, você se sente muito para baixo sem a mama. É muito difícil. E você aí de casa, quando vai fazer as compras no supermercado, procura ler a descrição da embalagem? Olha, uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 48% dos brasileiros não têm esse hábito. Bom, a gente sabe que é complicado. Algumas tabelas nutricionais trazem dados difíceis de se entender. Mas uma coisa é certa, ler as informações nutricionais é o primeiro passo para se alimentar melhor. Elas estão sempre ali, atrás de cada produto que compramos no supermercado. Descrevem os ingredientes, a quantidade de cada substância e, mesmo assim, as tabelas nutricionais quase não recebem atenção. Você costuma ler o rótulo dos alimentos? Não costumo não, viu? É comodidade mesmo, a gente acaba deixando passar. Eu não olho não, é porque é uma questão de tempo. Eu não gosto de perder tempo, eu sou prático, rápido. Se eu for ler cada produto, cada componente de cada produto, aí eu vou perder muito tempo, né? Desde 2001, o uso de informações nutricionais nos rótulos de alimentos e bebidas é obrigatório no Brasil. A norma foi criada para informar o consumidor sobre a composição de cada produto e dar a ele o poder de escolha. Mas, apesar disso, ler o rótulo das embalagens ainda é um hábito que não está presente na vida de todo mundo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita em 160 cidades do Brasil, revelou o que muita gente já sabe. Quase metade da população não lê as informações das tabelas nutricionais dos produtos. Do restante, 35% dizem que entendem mais ou menos as informações, 14% que não entendem corretamente e 3% não entendem nada. O dado preocupa nutricionistas.
A maioria das pessoas, elas se preocupam muito com a caloria e esquece do resto da composição do alimento, né? Mas assim, lembrando que a tabela é feita para uma pessoa, uma quantidade de alimento de um indivíduo saudável. Então, aquelas pessoas que têm algumas restrições, como diabético, hipertenso, ele tem que ter um cuidado maior quando for avaliar essa tabela, esse rótulo desse alimento. Outro motivo que faz muita gente ignorar as informações é que grande parte delas são pequenas e quase impossíveis de serem lidas. Às vezes as letras são muito miúdas, né? Aí a gente não consegue ler, fica difícil. A nutricionista explica como interpretar a tabela nutricional de forma correta. A dica é prestar atenção na ordem dos ingredientes. Aqueles que estão em maior quantidade vão sempre estar no topo da lista. As tabelas, ela contém a quantidade de energia ou calorias que as pessoas vão consumir na porção do alimento, porque confunde muito, né? A pessoa acha que aquela embalagem toda é a porção e não é. Às vezes você pega a embalagem, mas são 2 colheres de sopa, por exemplo, né? Vai ter a porção do alimento, vai ter a quantidade de energia, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gorduras totais, saturadas ou gordura trans, a quantidade de proteína e de fibras. Então, assim, quando não houver algum desses nutrientes, é porque a quantidade que tem naquele alimento não é considerada suficiente para estar dentro da tabela. Mas se tiver uma quantidade acima de 2, já é obrigatório ter. Mesmo que às vezes seja complicado, a nutricionista lembra que ler o rótulo dos produtos ainda é a melhor forma de se alimentar com mais qualidade. O rótulo, ele é o meio de comunicação entre o consumidor e o produto. Então, eu só vou conhecer o produto se eu conseguir ler o rótulo. Então, é importante que esse rótulo tenha todas as informações necessárias para que uma pessoa possa consumir o produto com segurança e que seja fácil de visualizar. E a UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, realiza hoje uma ação que oferece teste rápido de HIV, sífilis e hepatites. A ação tem, entre outros objetivos, conscientizar a terceira idade para uma vida sexual saudável e protegida de doenças sexualmente transmissíveis. A Thea Morel está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quem é que pode passar pelos testes? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, apesar de a gente estar falando da Universidade da Terceira Idade, né? Qualquer pessoa pode passar pelos testes desde que tenha mais de 12 anos de idade. Ou seja, essa ação não é somente para as pessoas que frequentam a UNAT, que normalmente estão participando das atividades, mas também para toda a comunidade que fica em torno do complexo do Centro Comunitário Madalena Arcidal, que é onde fica também a Universidade da Terceira Idade, né? A gente tem ali um complexo que fica bem próximo dos bairros da Glória, do bairro da Compensa, do bairro São Francisco. E aí, nesse complexo aí, a gente tem a UNAT, onde vai estar sendo feita essa ação durante o dia de hoje, mas lembrando que o horário vai de 8 apenas até o meio-dia. Vai ser somente durante a manhã que será feita essa testagem, com o apoio também da Fundação de Medicina Tropical. Um dos objetivos, é claro, é conscientizar a terceira idade sobre uma vida sexual saudável, explicar também sobre o uso da camisinha, explicar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, porque apesar dessas pessoas estarem na terceira idade, né, muitas delas têm sim uma vida sexual ativa e, portanto, elas podem também correr risco de adquirir qualquer uma dessas doenças, a maioria delas DST, principalmente o vírus HIV, que é o vírus da AIDS. Sobre, inclusive, essa taxa de incidência, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no Amazonas, porque a gente tem uma taxa de detecção de casos de HIV muito maior do que a média nacional. Para vocês terem uma ideia, em 2016 foram detectados 1.227 novos casos. No mesmo ano, 299 pessoas morreram. É claro que não foram as pessoas que tiveram os casos de HIV detectados, eram pacientes antigos, na sua maioria, né, que já estavam passando ali pela sobrevida por conta do tratamento do vírus, pessoas às vezes até que descobriram o vírus muito tarde e não tiveram tempo suficiente para tomar os remédios retrovirais, que são justamente os que impedem aí os principais malefícios do vício, do vírus, inclusive da morte.
Então, a gente tem aí essa detecção de casos muito grande. Desde 2016, a gente está muito acima da taxa nacional. É um ponto positivo, porque significa que esses testes que são feitos, como esse que vai acontecer hoje na UNAT, estão chegando em toda a comunidade e estão conseguindo alertar as pessoas que são portadoras do vírus. Às vezes você é portadora do vírus, mas você não desenvolve a doença. Desde que você descubra realmente bem rapidamente, descubra desde cedo, você não vai desenvolver essa doença. Então, assim, essa detecção ela é positiva porque as pessoas vão saber que tem o vírus, ao mesmo tempo é negativa, porque significa que existe também uma taxa de incidência, vamos dizer assim, pessoas que acabam espalhando esse vírus muito grande, e essas pessoas normalmente é porque elas não sabem que tem o HIV. Por isso, essa testagem é muito importante. Vai acontecer hoje na Universidade da Terceira Idade, voltado para todas as pessoas com mais de 12 anos, né? Porque o vírus HIV ele também não é transmitido apenas sexualmente, né? Tem também pessoas que fazem transfusão de sangue que podem acabar recebendo, sendo portadores desse vírus. Então, esse horário vai de 8 até o meio-dia. É muito importante que toda a comunidade do entorno participe. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no Brasil, o número de casos de incêndios causados por curto-circuito é grande. E Manaus é a segunda cidade do país com maior incidência. De janeiro a março, os bombeiros do Amazonas atenderam a 64 casos de incêndio e princípios de incêndio, número quase 4 vezes maior que o registro em todo o ano passado. A maior parte foi causada por curto-circuito. Deve-se existir alguns cuidados em relação às instalações elétricas. E existe um período em que elas deveriam ser checadas, de 5 em 5 anos, justamente para verificar se elas ainda continuam em condições. Em residências de alvenaria, às vezes você não tem tantos problemas, mas em residência de madeira, que está mais ao contato do sol e outras situações, pode ser que ela venha a se desgastar e a simples faísca, fagulha, possa atingir material como a madeira, entre outros materiais, e começar de um pequeno a um grande incêndio. No mês passado, problemas na fiação elétrica provocaram chamas que deixaram 7 famílias desabrigadas em Manaus. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade mostra que em 2013 houve 200 casos de incêndios causados por curto-circuito em todo o país. Em 2017, os casos mais que dobraram, foram 451. Os motivos principais são as instalações elétricas antigas, o excesso de equipamentos plugados na mesma tomada e a falta de manutenção. E a gente observa que as instalações elétricas, de uma forma geral, tanto residencial, comercial como industrial, são as instalações elétricas antigas, né, que necessitam de manutenções constantes. Acredita-se que a cada 5 anos deva-se fazer uma revisão geral nessas instalações. Desligar a rede de energia é a primeira recomendação dos bombeiros. Porque normalmente uma televisão está conectada à energia, aí você vai estar jogando água, vai estar pegando a mangueira e jogando, você pode fazer um processo de condução e você ser eletrocutado. Então, existem situações que a pessoa tem que analisar ou prever para que ela não venha a ser uma vítima. E no bairro Cidade Nova, os moradores do conjunto Boas Novas reclamam das ruas esburacadas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura até chegou aí no local, mas deixou o serviço pela metade. Há 6 anos, o cenário na rua Guajuru, no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, é esse. Buracos a perder de vista. Um problema que incomoda os moradores que precisam trafegar por aqui todos os dias. É lama e minha filha chegou a cair aqui. É horrível. A gente estamos numa situação desesperadora, porque está difícil a nossa situação aqui. Outra reclamação dos moradores é que a Secretaria Municipal de Infraestrutura até veio aqui na rua, mas fez somente aquele trecho ali e esse outro trecho aqui ficou completamente esquecido. Faz uma parte, a outra não. Isso, como você mesmo relatou agora, eles chegaram a visitar toda a rua, fizeram toda a averiguação do local. Quando eles começaram, fizeram o início de lá, terminaram, foi uma semana, terminaram aqui numa sexta-feira, um mês atrás. E na semana seguinte eles chegaram a vir, na segunda-feira, botaram material, placa
e aí não concluíram o serviço. Como você está vendo, olha aí, ó, tem água parada, a água corre 24 horas, nós não sabemos de onde é a água, né? A rua está intransitável, essa situação que você está vendo aí. E está complicado, a gente já está aqui, só eu moro aqui já há 6 anos, então está difícil a situação. Por toda a rua, a falta de rede de drenagem fica evidente. A contenção dos bueiros foi feita pelos próprios moradores. Você vê que tem concreto, foi feito por nós que já jogamos aqui, porque senão eu acho que estava maior aqui onde nós estamos aqui, ó. Aqui foi feito, jogado concreto aqui, resto de concreto, para que a gente tenha dê uma amenizada na situação, né? Esse morador aqui, seu Charles, é cadeirante, precisa usar a rua aqui para trafegar e é bem complicado, né? Muito complicado, quase que enclausurado, porque olha aí a situação aí, crateras, não tem como se locomover até os comércios ali, minha sogra também é idosa, anda de bengala, não tem como, e essa é a situação da rua, né? Nós queremos pedir aí, por favor, as autoridades competentes tomem uma providência, asfaltaram só um pedacinho ali, não asfaltaram o restante, não sei porquê, nós estamos aí desesperados fazendo o apelo aí. O poder público não olha para essa rua, né? Já há anos, e quando há manutenção, a tendência é só piorar. E foi o que aconteceu com essa rua. Anos sem manutenção e só piorou. Por meio de nota, a Seminf disse que está com equipes trabalhando no bairro Cidade Nova. A previsão é que os trabalhos de recuperação da malha viária do conjunto Boas Novas sejam iniciadas ainda este mês. E os serviços começam pela Rua 11 e, em seguida, as demais vias serão atendidas. A informalidade é o grande obstáculo das pequenas empresas. O problema ocorre devido à falta de informação sobre os benefícios que o pequeno empreendedor pode ter ao formalizar o negócio. Para tentar mudar essa realidade, o Sebrae promove a Semana do Empreendedor Individual. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Qual é o objetivo desse evento promovido pelo Sebrae na capital e no interior do estado? Olha, Adriane, você falou uma palavra-chave, no interior do estado, né? É justamente levar informação para esses microempreendedores individuais sobre propostas de crédito, sobre como eles devem tocar o negócio, sobre as maneiras como eles devem fazer a gestão, sobre capital que está disponível para os microempreendedores, sobre a formalização da empresa. Enfim, são muitos detalhes que esses microempreendedores podem aderir para que eles possam entrar na formalidade, para que eles possam se transformar em uma empresa formal e, portanto, ter aí alguns benefícios que são oferecidos, como, por exemplo, as linhas de crédito que são oferecidas tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado. Para isso, é preciso se inscrever. Essa é a 10ª edição da Feira do Microempreendedor Individual, feita pelo Sebrae, e essa inscrição pode ser feita online, através da internet. O endereço eletrônico é o www.lojassebraeam.com.br. Essas inscrições podem ser feitas até o dia 19 de maio. E lá nesse site você também consegue aí os endereços das cidades do interior e dos locais aqui da capital onde essas atividades vão estar acontecendo. É através de palestras, através de oficinas, através de cursos que esses empreendedores vão conseguir essas informações. E são informações muito importantes, né, Adriane? Porque a gente sabe que para você gerir um negócio, você precisa entender muito bem sobre essa questão do fluxo de caixa. Você precisa entender que você precisa ter um dinheiro para investir, precisa pagar os fornecedores em dia, que esse dinheiro vai voltar de alguma maneira, mas você precisa ter aquele caixa ali para que você possa reinvestir, fazer o negócio crescer. Tem também as regras da formalidade, né? Existem muitas regras que beneficiam quem é microempreendedor com pagamentos de taxas de impostos bem menores do que se você fosse uma empresa formalizada com muitos contratados. Então são todas essas regrinhas que são repassadas e assim esses empreendedores podem entrar na formalidade. Tem também um telefone de acesso, um telefone de informação para aquelas pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre essa 10ª semana. É o 0800 570 0800. Adriane. Keita, tem muita gente que está na informalidade, né? E às vezes não sabe de fato como se formalizar e conseguir benefícios. Por exemplo, você que trabalha como manicure, pode ser o MEI, pode fazer o cadastro pela internet ou ir lá no Sebrae. E aí engravidou, vai ter o auxílio da maternidade durante os períodos. Se tiver algum tipo de doença que impossibilite o trabalho, também está garantido com esses direitos. Paga uma contribuição mínima mensal, mas essa contribuição também vai somar para fins de aposentadoria
aposentadoria e tem todos os direitos de uma pessoa que tem uma carteira assinada, né? Quando você faz essa regularização. E, às vezes, você presta um serviço e não consegue essa contratação porque não tem todos os dados ali, não tem um CNPJ. E com essa formalização que pode ser feita agora, durante essa semana, tudo isso pode ser resolvido. Muito obrigada, até pelas informações. Até daqui a pouco. E nessa quarta-feira, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Social Cristão, Paulo Rabelo, esteve em Manaus. Ele participou de uma reunião com empresários e visitou a rede Calderaro de Comunicação. Um dos compromissos do presidenciável foi a reunião com empresários na Federação das Indústrias pela parte da manhã. À tarde, ele visitou a rede Calderaro de Comunicação e conversou com a direção da empresa. Foi uma aula aqui para todos nós de economia, um pouquinho de Zona Franca e um pouquinho de história, porque conhece o nosso passado e já está olhando também com muito carinho para o nosso futuro. Também concedeu entrevista exclusiva para o portal A Crítica. Paulo Rabelo é economista, foi presidente do IBGE e também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, cargo que deixou em abril deste ano para concorrer às eleições. Nós vamos colocar como prioridade máxima, não só de defesa territorial, mas também, repito, de desenvolvimento acelerado desta região, todo um sistema de transporte para reduzir o custo de qualquer um fabricar ou comerciar em Manaus e na região da Amazônia Ocidental. Ele, quando saiu da Universidade de Chicago em 1975, foi convocado pelo então superintendente da SUFRAMA para vir para a Amazônia, aqui para Manaus, e desenvolver o plano que tinha para a SUFRAMA naquela época. Então ele conhece bem a região. E ele tem contribuído e muito para que a gente possa apresentar o nosso plano de governo, e com o Paulo Rabelo na presidência a gente vai poder trazer aqui para o Amazonas incentivos e condições para que a gente possa desenvolver a nossa região. E agora chegou o momento de ir ao vivo para a Rádio FM o Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Já preparou o bolso? Não. Tá difícil, né? Tá difícil, recentemente muito difícil. A gente falou que a gasolina ia chegar a 4,49, chegou. Agora ultrapassou esse valor. É mais 20 centavos por litro de gasolina, tá difícil, tá muito difícil. Por que esse aumento de novo? Exatamente. Bom, porque a Petrobras aumentou para os empresários também, né? Na refinaria, o combustível estava saindo a R$ 1,67. Agora está custando a bagatela de R$ 2,00. Aí o consumidor deve dizer bem assim, nossa, mas por que está sendo repassado para a gente a quase R$ 5,00? A gente sabe aí que tem a questão tributária em cima também, né? No Brasil, lamentavelmente, muitos empresários pagam muitos tributos e no ramo do combustível não é diferente. Então, em muitos postos de combustíveis aqui de Manaus, a gasolina já está sendo vendida a R$ 4,69. Inclusive, eu aconselho aqui a todo mundo procurar nos aplicativos da vida aí, seja Android, seja iPhone, que baixe o aplicativo do Procon, que é chamado Busca Preço, né? Na verdade, o aplicativo da Cefaz, que lá eles mostram onde tem posto de gasolina e quanto eles estão vendendo o combustível. Está R$ 4,69 em muitos postos já da zona centro-sul, da zona centro-oeste, e há também alguns postos vendendo nesse preço na zona norte já, Adriane. E não tem para onde fugir, né, Cleiton? A gente já vem falando desses aumentos consecutivos que a Petrobras vem dando, e aí o que eles dizem para a gente, né, porque que a diferença é muito grande desse valor da refinaria para o nosso bolso, é que leva em consideração aí a realização do produtor ou importador, né, então por quanto eles vendem esse produto, depois vem essa questão tributária e a margem de comercialização, que é também a margem de lucro, né, quando o comerciante consegue ganhar alguma coisa ali, sustentar a sua empresa. Então, envolve tudo isso, isso é repassado para nosso bolso. E eu falo nosso, de você também que está em casa e que não tem carro, que não tem moto, que não paga por gasolina diretamente. Porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo para todo mundo, porque entra aí o frete, que já é muito alto para a nossa região. Lamentavelmente é isso mesmo, Adriane. Mas enfim, né? Agora temos que criar novas estratégias para continuar com o carro. Quem sabe passar no concurso público e ter uma estabilidade profissional aí e conseguir
conseguir ali pagar o combustível com mais tranquilidade, porque vai saber que o dinheiro vai cair no fim do mês. Eu estou falando de concurso porque o governo confirmou aí a realização de concursos públicos, inclusive o quantitativo de vagas. Quase 2.000 vagas, tá, Adriane? 1.700 e poucas vagas. Para a área da segurança pública é a maior fatia, mais de 1.400 vagas para policiais militares e civis, principalmente, no caso dos policiais militares, os alunos soldados, né? E Manaus está precisando, Manaus não, né? O estado do Amazonas está precisando de policiais e esse concurso já vinha sendo prometido pelo governo aí desde o ano passado, está agora sendo executado. Inclusive, ontem a Secretaria de Administração do governo divulgou várias vagas, não só para o âmbito da segurança pública, mas também da Secretaria de Infraestrutura. Técnicos vão ser contratados para a Secretaria de Infraestrutura. O MEC autorizou para a SEDUC ali a contratação de técnicos também na área de educação, algo em torno de 30 vagas. Bombeiros vão contratar. A Secretaria de Administração Penitenciária também vai fazer concurso para agentes penitenciários. Então, muito concurso vindo por aí, e inclusive aqueles que já fizeram concurso, por exemplo, em 2014, para a Secretaria de Saúde do governo do Amazonas, podem relaxar aí, porque de acordo com o secretário Francisco Deodato, eles vão ser convocados. Inclusive, o Jornal A Crítica perguntou a respeito dos concursados que estão hospedados, acampados em frente à Secretaria de Saúde, né? E o secretário lamentou, mas disse que eles vão ser convocados. Tá certo, Cleiton. Muito obrigada pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Estamos aqui. Bom dia para você e até amanhã. Até lá. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esses concursos públicos, tenho duas opções para você. Uma aí no portal A Crítica, lá tem todos os detalhes. E esses concursos também são destaque do Jornal A Crítica de hoje. Já confirmados, concursos em 2018 somam 1.772 vagas. Oportunidade na área de segurança pública, construção civil, educação, mobilizam os concurseiros. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o Cine Manaus oferece 56 vagas de emprego hoje, isso mesmo. E essa boa notícia quem vai trazer para a gente é o Danilo Alves, com quem eu volto a falar ao vivo. Olá, Danilo. Quais as áreas e quais os requisitos para concorrer a uma dessas vagas? Então, Adriane, tem para várias áreas e a gente sabe que os requisitos, além do comprovante de escolaridade, é algum tipo de exigência que a empresa pede, como experiência de pelo menos 3 meses ou até mesmo um certificado de conclusão de algum curso técnico. Bom, as áreas específicas dessa vez são para nutricionista, tem para ajudante de cozinha, até para eletricista e açougueiro. Tem vaga para tudo isso. Para você querer saber o local onde essas vagas estão, você pode acessar a internet ou ir logo nos locais onde há o atendimento do Cine, que é na ouvidoria municipal, próximo ao SAMU, ali na Praça 14, e também lá no Shopping T4, lá no bairro Cidade Nova, bem próximo à Bola do Produtor. Horário comercial, você leva os seus documentos, importante esses documentos, viu? RG, CPF, o PIS, carteira de trabalho, além do comprovante de escolaridade, comprovante de residência e o certificado de reservista se você é homem. Além, lógico, dos certificados, das suas experiências que você já teve, para você conseguir concorrer a essa vaga. Bom, a gente tem aqui alguma lista, né, uma lista sobre todas essas vagas que tem. A gente vai destacar algumas, claro, que eu digo para você que são. O nutricionista, que eu disse que tem uma vaga, tem que ter ensino superior completo, no caso do curso de nutricionista, e claro, ter uma comprovação na carteira de trabalho de uma experiência de pelo menos 6 meses. Aí tem também, lá no posto, lá da ouvidoria municipal, do Praça 14, a ajudante de cozinha com 10 vagas, precisa de 6 meses de experiência e ensino fundamental completo. Para açougueiro também, 10 vagas, ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Não precisa ter comprovação na carteira para essas duas oportunidades. Já lá no Shopping T4 tem muita oportunidade também, vagas para operador de centro de usinagem. Isso é bem específico. É para ensino médio completo, precisa de 6 meses na carteira de trabalho para você poder concorrer a essa vaga. Tem também para fresador, que tem que ter ensino médio completo, 3 vagas, também experiência, não precisa ter comprovação na carteira, mais de 3 meses. Além disso, tem outras oportunidades muito boas, como eu disse também, de ajudante de cozinha, de cozinheiro e de outros serviços, principalmente
Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com o Danilo Alves. Porque agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre a semana de inscrição do Enem. O prazo termina amanhã. Tem ainda uma mistura de ciência e happy hour e lançamento da feijoada do Movimento Amigos do Garantido. Eu volto em instantes, não saia daí.